Olá pessoal, aqui é o professor Igor, né? Sejam muito bem-vindos à nossa videoaula de JFrame. Bem, eu dividi a videoaula basicamente em três partes, onde a gente vai falar a primeira parte sobre o JFrame, né? E trabalhar ele como uma variável. A segunda parte a gente vai trabalhar ele como uma extensão, né, da aplicação. E a segunda a gente vai ver como trabalhar com ele, né, de forma manual, né, de como usar ele. Eu vou tentar não ser repetitivo em relação ao material que a gente já possui, vou tentar acrescentar novos conhecimentos e espero que vocês aproveitem bastante. Eu acho que o pessoal deve estar olhando assim, pô, o professor vai ter uma aula teórica agora num laboratório de linguagem. Na verdade, o slide aqui é só para mera apresentação mesmo, é só um slide. Vamos direto lá para a ideia do NetBeans, que é onde a gente realmente vai trabalhar. Então, a primeira parte, né, vamos pedir um novo projeto. Eu vou pedir uma aplicação Java. Vou colocar o nome desse nosso projeto de JFrame variável. E a gente vai pedir para criar a classe principal também, que a gente vai estar utilizando ela. Beleza. Criou aqui, né? Deixa eu tirar esse código aqui que não tem necessidade por enquanto. Bem, tá aqui a nossa classe, né? Onde a gente vai escrever nosso código de inicialização é aqui. E a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos colocar lá um JFrame, né? Igual a new JFrame. Vamos colocar uma inicialização nele aqui com um textozinho no nome. E a gente vai colocar meu primeiro frame. Bem, ele está reclamando aqui porque na verdade a gente não declarou a classe lá em cima. A gente clica aqui, né? E vamos mandar fazer a importação. Eu já importou, já não está reclamando mais. Então vamos colocar variável .set visible igual a true, que vai fazer o nosso frame aqui ficar visível. Bem, feito isso, a gente já pode, deixa eu colocar esse cara aqui para baixo. Beleza. A gente já pode começar a executar nosso aplicativo. Vamos lá fazer a execução dele, né? Então, como a gente pode ver, eu executei aqui nosso aplicativo e ele já criou aqui um novo frame, né? Como a gente pode ver, ele está aqui em cima, ó. O pessoal está vendo aqui, né? Criou nessa posição. Então, eu vou puxar ele mais para cá. Então, assim, esse frame ele já foi criado, mas ele não foi colocado um tamanho, não foi modificado característica nenhuma. A única característica que nós modificamos foi para ele ficar visível, né? E colocar o meu primeiro frame aqui em cima no título dele, né? Que foi no construtor dessa classe. Bem, nós vamos fechar ele, vamos brincar um pouco mais, vamos alterar algumas propriedades aqui, né? Vamos colocar o frame.set para aumentar o tamanho dele. Vamos colocar aí um tamanho de 300 por 200, né? E vamos colocar também o seguinte, eu quero posicionar ele em um determinado local da tela. Então a gente vai alterar essa propriedade set locate. Aí eu vou colocar um ponto de 400,300, por exemplo, para ele aparecer. Bem, quando a gente for executar ele aqui, logicamente, ó, ele já deu esse espaço aqui, tá vendo? Que na verdade é esse locate, e aumentou o tamanho dele também, né? Que foi o 300 por 200 que eu coloquei aqui, né? São características importantes, né? Agora, na maioria das vezes a gente espera que o frame ele apareça aqui no centro da tela, né? Então, para ele aparecer aqui no centro da tela, como é que a gente vai fazer, né? Vamos fechar. Vocês estão notando que toda vez eu tenho que vir aqui dar um stop, né? Depois a gente vai falar sobre isso. Então, vamos colocar aqui uma outra característica que vai ser o frame. Vamos tirar esse location aqui e vamos aproveitar ele para pegar esse relative to, né? O relative to é o seguinte: ele coloca a localização do frame a partir de um determinado componente.
Se a gente tiver com a aplicação, por exemplo, eu posso passar o meu formulário, um formulário que a gente esteja trabalhando como referência, e ele vai posicionar em qualquer local que aquele formulário esteja no centro dele. Então, não só o formulário, como outro componente qualquer. Então, como a gente só tem ele como formulário aqui, eu vou colocar null, né? Quando a gente coloca null, ele simplesmente posiciona no centro da tela, como a gente vai poder ver aqui também agora. Ó, viu? Então, ó, tá no centro da tela aqui, posicionou, tranquilo, né, gente? E agora vamos tentar resolver esse probleminha aqui, né? De sempre ter que dar esse stop aqui também é ruim, né? Eu coloquei aqui, para mim não esquecer os itens que eu tenho que estar passando, o nome, né, das propriedades. Vou copiar lá só para a gente poder seguir um roteiro, né, e não se perder. Bem, aqui a gente tem o set default close operation e tem 4 formas de você estar utilizando ele. Na verdade, isso aqui significa 0, 1, 2 e 3, né? Na verdade, são constantes, né, características do JFrame. E interessante que cada uma vai fazer com que, ao fechar o JFrame, né, qual é a operação default, né, ao fechar, ao close operation, né, ao fechar o JFrame. Então, são as 4 que a gente pode estar utilizando, né? Sendo que essa daqui é não faça nada. O que é esse não faça nada, né? Ele não faz nada, né? Se eu vim aqui executar o frame e tentar fechar, olha, ele não faz nada, né? Ele não fecha, não faz nada. Então pode ser que a gente tenha que configurar essa característica em algum formulário e vocês já sabem como está utilizando. Vou parar ele aqui, né? Tem que parar ele na mão. Vou comentar ele de novo. E vão vir para o hide on close. Esse hide on close, ele é praticamente a mesma coisa que a gente deixar do jeito que está, se a gente não colocar nada. Esse hide on close simplesmente ele esconde o frame, mas só que o frame ainda continua na memória. Isso é interessante muitas vezes, como quando a gente vai usar uma aplicação que eu simplesmente quero sumir com um formulário, né? E exibir ele logo em seguida sem ter que dar um new novamente. Eu simplesmente escondo ele e apareço. Então eu posso dar um hide on close e depois eu só dou um visível que ele vai visualizar novamente sem precisar dar um new, né, naquele formulário. O dispose já é um pouco diferente. O dispose ele desaloca aquele frame da memória. Então quando eu clicar no xizinho para fechar o formulário, ele automaticamente vai fechar aquele formulário e vai desalocar ele da memória. E tem esse exit on close, que ele sai da aplicação. Aí, pô, professor, qual é a diferença entre os dois caras aqui, né? Que são os caras, assim, a meu ver, que a gente vai precisar mais utilizar ele. Bem, primeiro, se eu colocar exit on close, por exemplo, eu abri um formulário de uma aplicação, por exemplo, e dentro daquele formulário da aplicação, a gente for trabalhar outros formulários, quando eu trabalho o exit on close, ele vai sair da aplicação mesmo que eu feche lá o segundo formulário. Vamos supor, eu abri uma tela e dentro dessa tela eu abri outra. Quando eu fechar aquela tela, ele vai fechar todas as duas e não só a que eu quero. Já no dispose on close, ele vai fechar somente ele vai desalocar somente aquele formulário, né, que eu acabei de abrir. Então, se eu abrir, por exemplo, uma tela principal do aplicativo e ali dentro eu abrir uma outra funcionalidade que abriu outro formulário, a gente vai configurar com o dispose on close, que ele vai fechar somente aquela tela que eu abri por último. Beleza, gente? Ele fecha sempre o próprio formulário, ele dá um dispose no próprio formulário. Então esse daqui vai ser o que a gente vai estar utilizando quando a gente for utilizar para abrir interfaces dentro dele. Então, como vocês podem ver, eu vou executar ele, né? Aí quando eu fecho, ele vai continuar executando, né? Ele fechou aqui agora, tá vendo? Então ele automaticamente, como ele viu que era o único, ele fechou. Então não vai fazer muita diferença entre um e o outro nesse caso, né? Porque eu só tenho um formulário, mas quando a gente estiver trabalhando com uma aplicação, olha lá, fechou também, a gente vai ver que vai fazer uma diferença entre eles.
Bem, vamos agora partir para a segunda etapa, né, do formulário. Essa primeira etapa a gente terminou, então até a próxima videoaula.